Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Air. Fique atento a spoilers. Em um futuro próximo, o presidente dos Estados Unidos está se dirigindo à nação que seu governo está fazendo todo o possível para garantir que seu modo de vida continue. Um repórter pergunta se esta declaração está relacionada a médicos, cientistas e engenheiros sendo levados durante a noite para abrigos subterrâneos. O presidente garante a eles que a prioridade é garantir a segurança de todos os cidadãos americanos. Um tempo não revelado depois e um engenheiro chamado Bauer, acorda do sono. Ele sai de sua cápsula sentindo-se um pouco grogue. Ele começa a examinar alguns monitores de computador antes que outro engenheiro chamado Cartwright também comece a acordar. Bauer pergunta se ele está tendo um pesadelo. Ele não pode deixá-lo sair até que ele se adapte a respirar o tipo do ar. Cartwright respira em um saco e, em seguida, marca um ponto. Eles verificam a qualidade do ar acima e observam que ainda é tóxico. As outras instalações também fizeram check-in, mas a comunicação entre as instalações não é possível. Cartwright olha as fotos de seus amigos e familiares antes de Bauer lembrá-lo de que todos estão mortos. Ele entrega a ele alguns dados que Cartwright examina e determina que houve um terremoto acima. Eles precisam examinar os outros dorminhocos enquanto Cartwright continua a inspecionar os dados. Atrás de um porta-retrato, Cartwright puxa uma foto de sua esposa, Abby, e começa a alucinar que ela está lá e fala com ela. Ele é subitamente interrompido por uma comunicação de Bauer. Cartwright relata que não houve danos causados pela atividade sísmica. Abby pergunta se ele contou a ela sobre eles. Bauer pode ouvi-lo falando sozinho. Cartwright garante a Bauer que os adormecidos ainda estão vivos e são a semente da humanidade. Bauer resmunga que os dois estão desperdiçando suas vidas inteiras aqui para que os adormecidos possam sobreviver. Cartwright acredita que eles estão salvando a humanidade. Cartwright descobre uma fórmula para calcular quanto tempo eles devem ter até que a superfície fique inabitável novamente. Ele acredita que eles podem não ficar presos aqui por muito mais tempo, talvez apenas mais 20 turnos. Ao fundo, uma velha reportagem fala sobre um ataque com arma química nuclear híbrida que aconteceu na superfície antes que o presidente declarasse estado de emergência. O tempo todo, há um relógio marcando ao fundo enquanto essa mudança chega ao fim. Bauer vai ao banheiro enquanto Cartwright realiza mais verificações. A ilusão de Abby aparece novamente e diz que ele deveria pensar em como seria bom tocá-la na realidade. De repente, um incêndio começa na sala. Cartwright chama Bauer para trazer um extintor de incêndio. É a cápsula de dormir de Cartwright que pegou fogo. Depois que o fogo é apagado, eles descobrem que Bauer está ferido. Quando a contagem regressiva chega a zero, as luzes se apagam e o suprimento de ar é desligado. Cartwright lê o manual e descobre que há uma substituição de emergência. Eles têm que subir por um respiradouro para alcançá-lo. Cartwright encontra uma válvula vermelha que Bauer o avisa que permitirá a entrada de ar de fora. Bauer encontra a válvula que opera o suprimento de ar de emergência e o liga. Eles descem as escadas ofegantes, mas percebem que não está funcionando. Bauer revela a Cartwright que ele tinha uma esposa e 3 filhas. Embora o critério para conseguir o emprego fosse ser solteiro, ele mentiu para conseguir o emprego. Ele não acreditava em todas essas coisas de fim do mundo. Bauer diz que ele e Cartwright são uma família agora. De repente, a energia volta e o suprimento de ar de reserva entra em ação. O relógio é zerado por 2 horas, então eles se levantam e vão ao depósito para procurar peças de reposição. Eles não conseguem encontrar o que precisam, então procuram outros depósitos nas plantas. Eles encontram uma área lacrada para conservar o oxigênio e Cartwright suspeita que é onde as peças estarão. Os dois caem, embora Cartwright esteja se sentindo claustrofóbico. Eles ouvem um barulho e se perguntam se é um animal. Embora não haja oxigênio ali, então nada pode estar vivo. A dupla vasculha os armários e encontra algumas câmeras antigas no chão. Eles refletem sobre se ainda funcionam. Abby está perto de Cartwright enquanto ele procura. Por fim, ele encontra as peças que eles procuram e as trazem de volta para consertar a cápsula de dormir. Cartwright sugere que ele vá dormir primeiro, caso algo dê errado. Ele para por alguns momentos, então Bauer sobe na cápsula de Cartwright. Cartwright diz a ele para indicar se há algum problema. Conforme o pod é ativado, ele ouve o som de um vazamento.
Bauer então diz que o ar está ficando mais rarefeito no casulo. Enquanto Cartwright sai para verificar, Bauer grita para ele deixá-lo sair, mas não há resposta. O plástico sobre a cápsula é sugado para envolver o Bauer. Ele se debate e começa a sufocar. Cartwright aparece no último minuto e o tira de lá e ele tosse e engasga de volta à vida. Cartwright pede desculpas, mas Bauer acha que pode ter tentado matá-lo. Cartwright tenta argumentar com ele que ele deveria estar lá dentro, mas Bauer insistiu. Eles vão olhar os dormentes e decidem que vão ocupar um de seus lugares. Cartwright diz que eles deveriam cuidar deles, mas Bauer insiste que eles escolham um. Cartwright pega um pouco de morfina para injetar no dorminhoco, mas então ele vê Abby, que o convence a não fazer isso. Bauer diz a ele que fará isso sozinho. Abby então implora Cartwright para não deixá-lo fazer isso. São técnicos, não assassinos. Eles têm a obrigação de manter essas pessoas vivas. Bauer dá um soco nele e diz a ele que alguém tem que morrer aqui. Cartwright revida e diz a ele que ele tem outra ideia. Eles estudam as plantas e encontram um código escrito no mapa que corresponde ao código de outra instalação. Cartwright acredita que esta instalação ABC deve estar bem ao lado deles. Deve haver pessoas naquela instalação com peças sobressalentes. Eles terão que quebrar o selo de ar para chegar até ele, o que pode significar inundar todo o complexo com ar contaminado. Cartwright se veste e segue pela porta. Ele encontra um cadáver na porta. Ele espera que os filtros de ar terminem e segue em frente. Ele observa uma grande quantidade de poeira azul que Bauer diz ser o contaminante transportado pelo ar. Outra reportagem antiga está brincando dizendo que há rumores de que os abrigos públicos não são seguros contra as armas químicas. Bauer consegue fazer as câmeras funcionarem e pode ver Cartwright. Cartwright encontra uma porta que leva a outra instalação, mas está emperrada. Bauer o encoraja a empurrar com mais força e consegue entrar. Ele relata que nada parece estar funcionando. Abby o encoraja a não desistir. Bauer o manda de volta a cerca de 10 metros, onde encontra os dutos de ar. Cartwright se sente desconfortável, mas precisa passar por eles para chegar à área principal. Bauer percebe que tem 22 minutos restantes enquanto dirige Cartwright pelos respiradouros. Um caminho leva de volta às suas próprias instalações. Ele encontra muitos cadáveres no caminho. Eles começam a perder o sinal de rádio, então Bauer tenta aumentá-lo. Ele procura uma faca, mas descobre que ela está de volta na caixa de ferramentas, e não onde a deixou. Ele vai verificar o vídeo de como ele chegou lá. Cartwright de repente percebe que algo não está certo. Ele chega à área principal e começa a olhar em volta. O teto se abre para a superfície do planeta e ao olhar para fora, ele pode ver que a cidade foi dizimada por uma bomba nuclear. Cartwright percebe que isso deve ter acontecido há muito tempo. Ele encontra os aposentos do dorminhoco, mas eles foram destruídos apesar de terem feito check-in hoje e sempre. Bauer diz que é mentira, todo o sistema. Você não pode confiar em ninguém. Ele está olhando a parede de fotos de Cartwright. Cartwright percebe que não há rede, apenas um computador dizendo que eles não estão sozinhos, foi projetado para impedi-los de perder a cabeça. Abby aparece, dizendo a ele que eles não estão sozinhos. Bauer assiste ao vídeo do que Cartwright estava fazendo quando ficou preso no casulo. Ele percebe que exibiu um comportamento estranho enquanto se debatia no casulo. Cartwright começa a pensar que eles podem ser os únicos vivos. Ele faz o caminho de volta porque está com pouco ar. Ele passa pela porta e inicia o processo de descontaminação. Atrás de uma porta, Bauer mostra a faca a ele e pergunta onde ele acha que a encontrou. Ele diz que estava na caixa de ferramentas ao lado da cápsula de dormir de Cartwright. Ele diz que assistiu ao vídeo. Cartwright quer falar sobre isso. Bauer aponta uma arma para ele e pergunta se ele enlouqueceu ou se tentou matá-lo. Ele é um perigo para ele e para os adormecidos. Bauer não o deixa entrar e então ele corre de volta para as instalações da ABC. Abby aponta na direção dos dutos de ar. Bauer está dizendo a ele que a traição e as mentiras o machucam mais. Cartwright segue o caminho que leva de volta às suas próprias instalações. Bauer grita pelo rádio para ele enquanto ele rasteja de volta para a instalação e remove sua roupa de proteção. Cartwright informa a Abby que ele conseguiu e tudo ficará bem. Enquanto ele caminha, Bauer atira nele e o segue. Cartwright diz a ele que ele o persegue pelas instalações e diz que não pode deixá-lo ir por medo de que ele o mate durante o sono. Cartwright consegue prendê-lo em uma sala e foge para uma enfermaria. Ele coleta um pouco de morfina. Abby implora para que ele mate Bauer ou ele o matará.
Ele tem que fazer isso por eles. Ele volta para a sala do computador com um botijão de gás na mão. Bauer de repente atira nele. Enquanto ele está deitado no chão sangrando, ele acena uma fotografia para Bauer e começa a conversar com Abby. Bauer grita que não há ninguém ali e eles começam a brigar. Cartwright foge e Bauer pega a fotografia. Ele olha para as cápsulas dos dormentes e compara a imagem com uma delas. Ele chama Cartwright dizendo que sabe que ele está lá. Abby é uma das adormecidas. Bauer ameaça matá-la, a menos que ele saia. Cartwright aparece atrás dele e o esfaqueia com uma seringa de morfina. Bauer aponta a arma para ele, mas depois a segura e se deita no chão. Cartwright se aproxima dele, mas Bauer diz a ele para cuidar de sua namorada. Ele morre lentamente com 5 minutos restantes no relógio. Cartwright fala com Abby dizendo a ela que ele está vivo, o único agora mantendo este lugar funcional, falando consigo mesmo, dormindo na cama do homem que ele matou. Ele volta ao sono criogênico e o ar para. Algum tempo depois, a energia volta a piscar e as câmeras escaneiam a instalação. Os pods dos dormentes começam a se abrir e eles começam a acordar. Eles emergem de suas cápsulas. Abby também acorda, respirando lentamente. Ao sair, ela é abordada por um Cartwright barbudo. Ela o abraça e as lágrimas caem em seu rosto.